Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós estamos aqui mais um domingo para poder transmitir para você a nossa IBD. Eu sou o presbítero Ricardo, nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Palavra e Vida, e nós estamos situados aqui na Estrada do Porto Velho, número 1020, no bairro de Cordovil, no Rio de Janeiro. Quero te agradecer desde já a oportunidade de poder entrar no seu lar através dessa programação. Quero trazer aqui um abraço do nosso pastor presidente, pastor Antônio Carlos, que Deus abençoe e te dê uma manhã gloriosa e abençoada em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração, mas hoje quem vai estar ministrando a aula é o nosso irmão, nosso professor, o diácono Davi. Está conosco aqui, nosso operador de som, nosso irmão Elinho, presbítero Hamilton, está aqui conosco, tá bom, meus irmãos? Então, nos acompanhem. Quero te convidar agora a fechar os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, na grandeza, no seu poderio, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, esta manhã, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e nós possamos estar com o coração aberto para entender e compreender, meu Deus, a Tua palavra, essa lição. Abençoa o Teu filho, o Teu servo, o diácono Davi, que estará ministrando, Pai. Usa ele, Senhor, como canal, como Teu instrumento, como ferramenta Tua, Pai. Eu te entrego ele a Teus cuidados, Senhor, agora em nome de Jesus. Amém. Diácono Davi. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais um dia começando um domingo na presença do Senhor. Nada melhor, do que de manhã cedo a gente já está aprendendo a palavra do Senhor, estarmos aqui, dentro do teu lar, a gente estamos aqui também na igreja do Senhor, ensinando a palavra de Deus. E é muito bom saber que nós fazemos parte dessa igreja, como diz o título da lição, um mistério da unidade revelado. O que é esse mistério? É a igreja. E Jesus encarnado, ele veio e manifestou esse mistério aos seus santos discípulos, seus apóstolos, seus profetas, e hoje chegou até nós, para a honra e glória do Senhor. E hoje nós vamos aprender sobre esse mistério, no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, quando ele foi revelado, que no Antigo Testamento era uma verdade parcial, ainda não era totalmente amplo o conhecimento. Tudo isso nós vamos aprender nessa lição. Então, irmãos, nos acompanhem em casa na lição de número 9, a data 31 de maio de 2020, título da lição, O Mistério da Unidade Revelado. Vamos lá para o nosso texto áureo, que se encontra em Efésios 3, versículo 5, que nos diz assim o texto áureo: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, versículo 5. E a nossa verdade prática nos diz assim: Deus revelou um mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Vamos então para a nossa leitura, na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 3, do versículo 1 ao versículo 13. Começando assim no versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima um pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos,
me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Glória a Deus. E Paulo diz aqui, né, irmão, no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Irmãos, nós somos alegres por fazer parte desse corpo de Cristo, onde não há acepção de homem, mulher, de gentio, de judeu, não importa, você faz parte da Igreja de Cristo através de Jesus. Quando você recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, você é agregado ao corpo de Cristo, à Igreja do Senhor. Um mistério que nós vamos ver aqui no início da lição, que no Antigo Testamento não era bem claro. Algumas classes de pessoas, a gente vamos dizer aqui sobre isso, tinham mais ou menos uma noção, mas era parcial. Mas hoje nós temos toda essa revelação, tudo isso já foi manifestado para a gente, e para a honra e glória do Senhor, nós também temos que anunciar essa verdade e esse mistério que esteve oculto durante muito tempo, que na plenitude do tempo foi manifestado. Vamos então, irmão, lá para a introdução, para a gente começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto muito rico. Diz assim a introdução: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam, por meio de Cristo, a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como este mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então aqui na introdução já vai falando dos assuntos que vai ser falado, o conceito de mistério, né? Como ele foi revelado na nova aliança e como ele já foi pré-estabelecido desde a eternidade, já estava no coração de Deus salvar a humanidade e formar um grupo de pessoas que seriam os seus adoradores, que o adorariam em espírito e verdade, a Igreja do Senhor, na qual todo aquele que recebe Jesus, como eu falei em lições anteriores, o presbítero Ricardo também ensinou, não é pessoas que Jesus diz assim, ó, você é escolhido, você não. Todo aquele que crê no Senhor Jesus faz parte da eleição e vai fazer parte do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor, esse mistério que esteve oculto e foi revelado. Vamos então entrar no primeiro tópico, para a gente começar a compreender o conceito bíblico de mistério. Diz assim o primeiro tópico, o título: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Vamos lá, primeiro subtópico do tópico 1, o conceito bíblico de mistério. Do grego, mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade bíblica que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então aqui, irmão, o conceito bíblico de mistério, né, do grego mysterion, é segredo ou uma doutrina secreta. E isso foi revelado agora a nós, mas no Antigo Testamento era exatamente isso, o mistério.
Eu costumo trazer sempre um slidezinho para acompanhar a lição. Eu vou fazer a leitura dele, vocês em casa, prestem atenção na leitura que eu vou fazer. Que nos diz assim: o conceito bíblico de mistério. A palavra mistério, que vem do grego mysterion, e significa segredo, de acordo com a Bíblia, mistérios são verdades do mundo espiritual, que no Antigo Testamento não eram compreendidas pela maioria das pessoas. Conforme está lá na sua lição, você pode ler aí em Efésios 3, versículo 5, diz assim, né? Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima um pouco vos escrevi. Então, eram segredos, irmãos, né, do mundo espiritual que foi revelado, né, aos seus santos profetas, aos seus apóstolos, agora no Novo Testamento. Mas antigamente era um segredo que as pessoas não tinham muita noção. Aqui à frente, no próximo tópico, eu vou correr um pouquinho para a gente explicar melhor sobre isso e falar um pouquinho sobre esse conceito das pessoas que não tinham total noção. Eles sabiam de uma verdade parcial, eles sabiam que viria o Messias, né, mas eles não tinham noção quem seria esse Messias. Eles não tinham noção como seria esse plano da salvação. Eles também não tinham noção que Deus iria agregar um povo para si, que não ia haver distinção de raça, de cor, de etnia, de sexo, né? Principalmente falando para os judeus que eles se achavam, né, exclusivistas, que achavam que era só para ele, mas não. Deus ia agregar todo aquele que crê no Senhor Jesus. Esses sim serão a igreja do Senhor. Vamos então para o segundo tópico, para a gente falar um pouco melhor sobre isso. Então aqui o primeiro tópico, o conceito bíblico de mistério, como está na lição, é segredo ou doutrina secreta. Vamos lá então para o segundo tópico, segundo subtópico do tópico 1. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Né? Isso aí já está até essa expressão está dizendo que era parcial, como agora é revelado, principalmente hoje, né, irmãos? Vamos então a seguir. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. O foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então, irmãos, eles não tinham essa noção de que os gentios também iriam fazer parte da igreja de Cristo, desse mistério que esteve oculto e foi revelado. Eles achavam, né, que viria o Messias, um líder político, para eles, para resgatar Israel. Eles não tinham um olhar espiritual. Infelizmente, os judeus eles não eram espiritual, eles estavam olhando de uma maneira que estava totalmente fora do centro da vontade de Deus. Que o intuito do Senhor, desde antigamente, era salvar todos. Israel seria a luz das nações, atrairia as nações. A missão de Israel era uma missão centrípeta, que era para atrair as nações. Infelizmente, eles não entenderam, começaram a se tornar exclusivistas e não tinham noção desse mistério. E quando Jesus revelou esse mistério, eu vou trazer algumas passagens aqui, como Jesus veio no ministério dele terreno e começou a manifestar esse mistério, para eles foi uma surpresa, por isso que eles ainda não receberam, ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Esse Messias não foi do jeito que eles queriam, mas para a honra e glória do Senhor, Jesus disse que todos aqueles que creem nele, ele daria o poder de serem chamados filhos de Deus. Assim nós hoje somos amigos de Jesus, somos igrejas do Senhor. Não há acepção, não há muro, não há barreira, não há inimizade, não há dissensão, não há dispersão. Ao contrário, é união, é unificação dos povos. O povo de Deus agora é a igreja do Senhor. E o judeu que quiser ser povo de Deus, ele tem que receber o Filho e também se tornar igreja do Senhor, seja hoje, seja agora ou seja no futuro.
Os judeus têm que reconhecer que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Infelizmente, né, irmão, a palavra de Deus diz que é o remanescente. São poucos que vão receber e poucos que também vão sobreviver à grande tribulação. Mas esses serão salvos porque vão receber Jesus como Senhor e também vão fazer parte da noiva de Cristo, da igreja do Senhor. A promessa agora é com a igreja. Eles são o povo da promessa, sim, de Abraão. Também a promessa de Abraão também incluía os gentios, mas infelizmente eles não compreenderam isso. Então, irmãos, aqui eu vou trazer para os irmãos, como diz assim, o desconhecimento do mistério, e a lição vem dizendo que não era totalmente, né, um mistério para todos, era parcial, não estava bem claro. Mas algumas pessoas já tinham noção que viria o Messias, que alguma coisa iria acontecer, não sabia que seria desse jeito. Aí diz assim, vamos lá para a Bíblia Sagrada, lá em João 4, 25, o Evangelho de João 4, 25, é uma passagem muito conhecida, vai falar sobre a mulher samaritana. 4, 25. E vai dizer assim, ó, a mulher disse, e a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Né? Aí Jesus vai lá e se revela para ela e diz assim, eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus ali já começou a mostrar um pouquinho do mistério, mas ela já tinha uma noção que já era comunicado, e ela era samaritana. Olha aqui o preconceito, né? Eu estava conversando agora há pouquinho com o presbítero Ricardo sobre isso, que Jesus ele já veio ali já quebrando, né, todo tipo de preconceito, né? Ele já veio mostrando, ele conversando com uma mulher gentia e ainda mulher, né, que os judeus também eles tinham esse preconceito também com as mulheres, né? Até o Ricardo a gente estava comentando com o Ricardo, né, Ricardo? O Ricardo está aqui assistindo também, professor Ricardo, e a gente estava comentando sobre isso, que os judeus faziam uma oração que eles diziam assim, obrigado Senhor por eu ter nascido judeu, não ter nascido gentil e não ter nascido mulher. Então havia um preconceito. Aí Jesus lá em Gálatas 3:28 ele vai quebrando tudo isso, ele vai jogando tudo isso por terra. Aí aqui nessa passagem Jesus já começa a revelar o mistério para uma mulher samaritana, e essa mulher também já tinha uma noção parcial desse mistério. Vamos ver outra também passagem lá em Lucas, lá no capítulo 1 de Lucas, lá no versículo 67 ao 70, no Evangelho de Lucas, versículo 1, capítulo 1, do versículo 67 ao 70. Até o título aqui na minha Bíblia está o Cântico de Zacarias, que diz assim, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Então, irmãos, esse mistério, ele já era parcialmente, como diz a lição, ele já era parcialmente revelado. Aí Jesus, como ele ia aqui ainda, Zacarias mencionando ainda, Jesus não tinha nem nascido, mas ele já estava já anunciando, e esse mistério ia começar a ser revelado. Outra passagem também, em Lucas 1, também vai falar, Lucas 1 não, vai falar, deixa eu ver aqui, é em Lucas 2, que vai falar sobre Simeão e Ana, né? Aqui eu não vou ler porque a leitura é extensa, mas eu vou resumir. Simeão, um homem, né, temente a Deus, Deus tinha feito a promessa a ele que ele não morreria sem ver o Filho de Deus, ou melhor, a salvação de Israel. E é tão emocionante quando a gente vê a declaração dele, que ele diz assim para o Senhor, pode me despedir em paz, porque eu já vi a sua salvação e meus olhos viram. E tinha também a profetisa Ana, que serviu o Senhor e também aguardava a esperança de Israel. Então, irmãos, o povo nessa época, eles já tinham uma noção, mais ou menos. Era um mistério desconhecido, no sentido de que não era amplo para eles, mas só que eles já tinham mais ou menos uma noção que viria uma grande salvação. Tanto a mulher samaritana, como também o sacerdote ali, Zacarias, e também a profetisa, e também
Simeão. Então, irmãos, esse mistério foi parcialmente revelado, e ali se inicia a revelação através de Cristo encarnado. Então, aqui para a gente finalizar esse tópico, aqui no meu estudo aqui, resumindo aqui o tópico, diz assim: quando Paulo diz que não havia um mistério oculto, não significa que ninguém conhecia esse mistério. No Antigo Testamento, havia 3 classes de pessoas que receberam de Deus a revelação desse mistério. São elas: profetas, sacerdotes e governantes, que incluía os reis e juízes. Até tem algumas passagens bíblicas, né, algumas referências, né, até eu vou ler aqui em Amós, que diz assim, Amós 3,17, que a palavra de Deus nos diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus já revelava para eles de forma parcial esse mistério, que Deus iria prover uma grande salvação. Lá em Gênesis, Deus já tinha feito promessa sobre essa grande salvação, incluindo os gentios, em Abraão, falando que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Então esse mistério, para alguma classe de pessoas, ele era parcialmente revelado, mas para outras pessoas era um mistério mesmo. E hoje, pela misericórdia do Senhor, esse mistério foi revelado. Pela misericórdia do Senhor, nós temos acesso a todo esse mistério, até com muito mais facilidade, até para a gente também contar esse mistério para o nosso próximo que ainda não conhece, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, que Ele deu a sua vida para resgate de muitos, para morrer em nosso lugar, para salvar. O Evangelho do Senhor Jesus, que nós devemos anunciar. A igreja agora é a agência, né, que tem que anunciar o Evangelho. Então, finalizando o desconhecimento do mistério, vamos agora para o tópico 2, que vai falar, o tópico 3, melhor dizendo, que vai falar sobre o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Tem alguma referência que eu vou ler aqui daqui a pouco. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. O que é esse mistério oculto? É a igreja do Senhor Jesus. Só que, como diz aqui, os profetas não sabiam como isso aconteceria. Sabia que alguma coisa ia acontecer. Tinha um mistério aí. Mas eles não tinham noção. Lá no próximo tópico, que a gente vamos falar sobre isso, que é uma bênção, né? Isso como foi revelado. Eu imagino a alegria das pessoas que receberam essa notícia, né? Ali no início, ali como foi Zacarias profetizando, até o cântico de Maria, você vê que é uma bênção. Eu imagino até, a gente falando de Maria, como é que não deveria ser as virgens daquela época, que a promessa era sobre uma virgem. Elas sempre, como deveriam estar grávidas, elas deveriam torcer para que fosse a mãe do Messias. Eu creio que poderia ser assim, mas não foi bem do jeito que elas imaginavam. Esse fruto seria do Espírito Santo, né? E foi Maria agraciada. Vamos então, irmãos, finalizar esse tópico. Vamos ler então alguma referência que diz assim, ó, as bênçãos prometidas aos gentios, e eles fizeram menção, né, os profetas fizeram menção, como eu tinha falado lá em Gênesis 12, versículo 12, 3, Gênesis 12, versículo 3, que vai falar assim, ó, já falando para os gentios, a promessa é englobando todos, e diz assim, ó, Gênesis 12, versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias
da terra. Aqui já está incluindo todos, incluindo tanto judeus como gentios, porque aqui em Abraão, ainda nem a nação de Israel nem tinha sido formada ainda. Então, aqui Deus já estava prometendo que em todas as nações seriam, todas as famílias, melhor dizendo, seriam benditas, através de quem? Aqui já falando de Jesus. Também outra referência lá em Malaquias 1:11, falando sobre os gentios. Vamos lá ler em Malaquias 1, versículo 11. Malaquias 1, versículo 11, que diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui já anunciando que Jesus, para todas as nações, e todas as nações oferecerão ao Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor, isso tudo vai se cumprir concretamente lá no milênio, quando Jesus reinar sobre a terra. Então todos todos se dobrarão ao Senhor Jesus. Vamos então, irmão, finalizando esse tópico, aqui o mistério parcialmente revelado nesse primeiro tópico, no Antigo Testamento. Agora vamos revelar esse mistério no Novo Testamento, que diz assim o título: o mistério revelado no Novo Testamento. Vamos lá. Aí nos diz assim o primeiro subtópico: o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado, os apóstolos e os profetas. Primeiro subtópico: revelado aos apóstolos e profetas. E diz assim: ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Então, esse mistério que foi revelado aos apóstolos, aqui já foi revelado, irmãos? Quando Jesus veio, encarnou, aí ele começou a revelar esse mistério. Mas depois, como formou a igreja do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, o conhecimento começou a ficar mais amplo. Teve alguns que teve dificuldade de entender esse mistério, dessa salvação da igreja, ser a união de gentios, judeus, de todos os povos, que Deus queria agregar todos os povos para servir através de Jesus Cristo. Teve alguns, até apóstolos teve dificuldade, como a gente vê, Paulo teve dificuldade, Pedro teve dificuldade, aí Jesus teve que dar um sonho para ele, aí ele teve que, com experiências, ele viver quanto que Jesus falou para ele, mata e come. Ele disse, eu nunca comi algo tão imundo, Aí Jesus fala, não diz que é imundo aquilo que eu purifiquei. Então Jesus já ensinando ele em sonho, e ele teve essa experiência, quando ali, os irmãos foram batizados também com o Espírito Santo, os gentios. Aí ele foi ter essa experiência que a igreja do Senhor Jesus, ela é formada tanto por judeus também como gentios. Essa passagem que eu estou falando está lá em Atos 11, do versículo 4 até o versículo 17. Está até na nossa revista. Agora, para a gente ficar aqui, deixar mais claro, irmão, aqui no meu slidezinho que eu trouxe aqui da minha lição, vai dizer assim, o mistério revelado aos apóstolos, para a gente esclarecer, diz assim: depois da obra da reconciliação da humanidade por meio de Cristo, Deus enviou o Espírito Santo para habitar de forma permanente no coração dos homens. Dessa forma,
as revelações se tornaram mais claras e amplas, né? Através do Espírito Santo, as revelações se tornaram mais claras e amplas. Os homens tinham dificuldade até para entender, mas através do Espírito Santo, hoje nós temos, né, o conhecimento das coisas de Deus. Tanto que a palavra de Deus diz assim: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Felizmente, quem não recebe Jesus não tem esse conhecimento. Às vezes, até hoje, pesquisando como os mundos foram criados. E seja o irmão, até que não tenha nem estudo, o mais simples, ele já sabe que quem criou foi o Senhor, porque está lá na palavra de Deus, é pela fé. Então, infelizmente, a pessoa que não tem a unção do Espírito Santo, não tem a revelação do Espírito Santo, ela ainda vive na ignorância, ainda está tentando descobrir uma coisa que já foi descoberta há tantos séculos, que foi Deus que criou tudo, através do poder da sua palavra. É simples, é haja. Tem pessoas que ainda duvidam. Eu jamais vou duvidar, porque o nosso Senhor é todo poderoso, Ele tem poder para fazer tudo, com o poder da sua palavra. Assim lá em Hebreus vai dizendo que através do poder da palavra de Deus os mundos foram criados. E isso nós cremos através da fé. Então o conhecimento se tornou mais claro e amplo. Continuando aqui a leitura, os apóstolos e profetas primeiramente visualizaram a maior revelação de todas, que foi o próprio Deus encarnado, né? Como diz lá em Mateus 13, versículo 17, Jesus Cristo, a maior revelação desse mistério foi o próprio Senhor Jesus vir e se revelar ali aos apóstolos, aos profetas, aos irmãos daquela época. Vamos lá ler então Mateus 13, 17, que a palavra de Deus vai nos dizer assim, Mateus 13, 17, começando do 16, mas bem-aventurado os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Aqui Jesus já se revelando para os seus apóstolos, até para as pessoas daquele período em que Jesus foi encarnado, que veio aqui na terra. Então, ali já começou a ser revelado esse mistério, né? Como diz aqui, revelado aos profetas e os apóstolos. Ali já começou a ser revelado, Jesus se revelando a eles. E mais à frente, vamos continuar aqui na minha leitura do meu slide, que diz assim: depois que Jesus lhe explicou as Escrituras, e estes receberam a plenitude do Espírito Santo, o discernimento das coisas do Espírito se tornaram ampla e real no coração daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje nós temos essa visão ampla. Quer ver uma passagem lá em Lucas 24, 45? Ali mostra quando Jesus começou a abrir o entendimento para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para os seus apóstolos. E diz assim, no capítulo 44, começando o capítulo 44, o versículo 44 do capítulo 24 de Lucas. E disse-lhe: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então aqui Jesus já tinha ressuscitado, aqui ele já terminando de esclarecer para os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus seguidores, e eles começaram a entender as Escrituras. Hoje, irmãos, nós temos uma visão ampla, porque nós temos o Espírito Santo que mora permanente em nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era derramado em porções a pessoas específicas, que eram profetas, sacerdotes, reis, e eles tinham um entendimento parcial, porque o Espírito Santo ele vinha, né, era para uma missão específica e depois se retirava. Hoje nós temos a habitação permanente do Espírito Santo, e nós temos o entendimento da palavra de Deus, e esse mistério para nós, que somos servos do Senhor, que recebemos Jesus como Salvador, Jesus prometeu, a promessa que ele fez foi que o Espírito Santo moraria conosco, que ele estaria conosco e nos ensinaria. E o Espírito Santo, habitando em nós, nós temos essa visão ampla desse mistério, e nós hoje temos que anunciar também esse mistério.
e fazer com que pessoas que ainda nem sabem desse mistério, qual é o mistério? A igreja do Senhor, o evangelho de Cristo, a salvação em Jesus Cristo. Só Ele é o Salvador, só Ele pode salvar, só nele há salvação. A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho, né, para salvar todo que nele crê, para que não viesse o mundo perecer, as pessoas não viessem perecer. E também há uma grande verdade, que quem crê no Senhor Jesus não vai ser condenado, mas quem não crê, infelizmente, já está condenado, porque não creu no unigênito de Deus. Então nós devemos anunciar para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, essas pessoas que ainda não receberam Jesus, esse mistério que foi revelado para os apóstolos, os profetas e posteriormente revelado a nós também, que somos também os discípulos do Senhor Jesus. E hoje a visão é bem mais ampla. À frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos então ao próximo tópico, que vai falar sobre o mistério revelado. Continuando esse assunto que a gente está falando agora. Vamos ler. Segundo subtópico do segundo tópico. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, que é o mistério revelado, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que, aqui tem atenção para os irmãos aí que estão em casa, que estão estudando, isso aqui é muito importante. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então, irmãos, a igreja hoje é a agência divina de divulgação desse mistério. A responsabilidade recai sobre nós agora. Foi revelado, Jesus veio, encarnou, se manifestou ali aos seus discípulos, se manifestou aos profetas, veio cumprindo tudo que Deus idealizou desde o início, e depois essa responsabilidade foi passando para a igreja primitiva, e foi sendo anunciada e cada vez mais revelada, e hoje nós temos uma visão ampla desse mistério. Já foi revelado para nós que somos igreja do Senhor, e agora nós temos a responsabilidade de continuar anunciando. Quantos locais, irmãos, eu estava até comentando agora há pouco com o presbítero Ricardo, que eu estava vindo do meu trabalho, no caminho, aí eu fui vendo alguns escritos na parede, né, versículos bíblicos, até ali na estação de Bradipina, Cordovil, aí logo virei a esquina ali, vi uma igreja, aí Deus começou a me trazer um pensamento ali, sobre a liberdade que nós temos de anunciar a palavra do Senhor aqui no nosso país, sobre a liberdade que nós temos, né, de lermos a palavra do Senhor, de anunciar o Evangelho, de servir, de adorar o Senhor com liberdade. Irmãos, tem locais que esse mistério não pode nem ser revelado, a palavra de Deus não pode nem entrar. Pela misericórdia do Senhor, tem irmãos corajosos, servos de Deus corajosos, que estão indo mundo afora, morrendo, sendo martirizados, mas para anunciar esse mistério que esteve oculto, que agora é revelado, e que para alguns povos, infelizmente, está sendo impedido, até por Satanás, né, usando alguns governantes, alguns países, proibindo o evangelho de chegar. Mas a palavra de Deus, ela jamais, né, vai voltar atrás, e ela é verdadeira, ela é poderosa, e a porta do inferno não vai prevalecer. Então o evangelho vai ser anunciado, queira essas nações, queira Satanás ou não, o evangelho vai ser anunciado. Mas ainda há algumas barreiras, há alguns empecilhos, e nós aqui, irmãos, nós temos esse privilégio de poder anunciar, irmãos, o evangelho. Podemos adorar o Senhor com liberdade, podemos comentar com nossos vizinhos, podemos andar com a Bíblia na mão,
Irmãos, é muito privilégio, muito grande. A igreja do Senhor é uma bênção. Nós devemos valorizar a igreja, valorizar a salvação que o Senhor Deus nos deu. Devemos valorizar os nossos irmãos, devemos valorizar os nossos líderes, devemos valorizar a palavra do Senhor, devemos buscar cada vez mais o Senhor com alegria por tão grande salvação, por esse mistério ter sido revelado à igreja do Senhor. Quem iria imaginar no passado, irmãos, como nós temos falado lá no Antigo Testamento, que seria essa bênção, que Deus iria unir todos os povos. O Senhor, o intuito do Senhor, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, é unir, é agregar, é ligar, não dispersar. Então a igreja do Senhor é uma agência que anuncia a salvação para agregar mais pessoas ao corpo de Cristo, para trazer a salvação, para trazer o conhecimento da verdade. A igreja do Senhor jamais tem que viver, né? Paulo vai falar à frente, no mesmo livro de Efésios, sobre dissensões, desuniões. Isso não pode haver no meio de nós, isso tem que ser tirado. Porque nós não somos agência, não somos uma agência de dissessão, de dispersão. Nós somos de agregação, de agregar, de unir, de chamar o corpo de Cristo, de união. A igreja é valorizada, a igreja é uma noiva, irmãos. Ela é vista como uma noiva de Cristo. É muito grande, essa bênção muito grande, um privilégio muito grande. Então nós devemos, irmãos, valorizar a igreja, valorizar os nossos irmãos, valorizar os nossos líderes, valorizar o Evangelho, a palavra de Deus, a igreja do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos à frente, irmãos. Vamos então falar agora sobre a magnitude do mistério. A magnitude, eu trouxe até que a tradução é a grandeza, a importância desse mistério, né, que foi revelado. Uma coisa maravilhosa. Vamos lá, vamos ler. Terceiro subtópico do segundo tópico: a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva, né, demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Né? Como eu tinha acabado de falar, devemos anunciar o Evangelho. Agora, que diz aqui, que não há, né, a formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Vamos então ler lá Gálatas 3, 28. Gálatas 3, versículo 28. Que a palavra de Deus vai nos dizer assim: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa é a união, como eu tinha falado antes para os irmãos, que a igreja, ela não há acepção de pessoa, não há acepção de macho, de fêmea. Infelizmente, irmãos, ainda tem muito preconceito em relação às mulheres, até em algumas denominações, né, denominações em que a mulher não pode falar, a mulher tem que estar calada, pegando texto fora de contexto. Não, Jesus vai dizer aqui, não há macho, nem fêmea, não há grego, nem gentil. Essa é a igreja do Senhor, ela agregou a todos para que venhamos anunciar o Evangelho, para que venhamos ser uma bênção. Uma coisa eu sempre enfatizo, e sempre eu repito isso até nas minhas aulas, que uma das maiores bênçãos a gente ter as mulheres servas do Senhor, porque as mulheres são a força da oração. Eu tenho por testemunho, até minha mãezinha deve estar assistindo, né, que eu convidei ela para assistir essa aula, uma mulher de oração, sempre esteve de joelho dobrado. Nós vemos também na nossa igreja, nós vemos em várias igrejas, as mulheres oram até mais que os homens, é uma grande verdade. Elas oram mais, são mais de oração, é uma força, irmão. A gente não tem noção como o Evangelho chegou até hoje, por causa dessas santas mulheres de Deus, que esteve sempre de joelhos dobrados. Nós vemos lá, já desde o Antigo Testamento, a profetisa Ana, lá junto com Simeão, que foi viúva
pouco tempo de casado e passou 85 anos, acho que é 85 anos, só ali se dedicando ali ao Senhor. Vemos também outra Ana também, que orava pedindo por Samuel. Nós vemos que são mulheres de orações, então nós devemos valorizar, irmãos, as mulheres servas do Senhor, que também fazem parte do corpo de Cristo, em qual, em Gálatas 3 disse, que Jesus não faz acepção. Jesus já veio logo direto numa mulher samaritana e mulher, né? Falar lá no poço, pedindo água para ela, se revelando a ela, porque ele queria também salvar ela também, e salvar todos, inclusive homens, mulheres, gentio, judeu, grego, seja quem for, irmão, o Senhor veio para todos aquele que nele crê. Ele não quer que ninguém se perca. Às vezes até tem lá em Pedro, vem falando, né, que o Senhor não retarda a sua promessa, mas ele é paciente e benigno, querendo que todos se salvem e venham ao arrependimento. Às vezes a promessa não está se tardando não, irmãos, é Deus dando, podemos dizer assim, né, Deus dando tempo, para que pessoas a mais se agreguem ao corpo de Cristo, dando oportunidade. Se Jesus viesse nesse momento, seria uma bênção para nós. Sim, nós estamos aqui preparados, mas tem muitas pessoas que ainda vão ser salvas ainda. Amanhã, de repente, um parente nosso que ainda não foi salvo vai ser salvo. E Deus sabe de todas as coisas, Ele está dando oportunidade, Ele está estendendo para que todos venham à salvação. Vai ter um momento que não vai ter jeito, o Senhor Jesus vai vir, mas Ele está dando oportunidade para todos. Não faz acepção de pessoa. Então, irmão, nunca desista dos seus, continua orando, porque Jesus ainda está dando oportunidade, a porta ainda está aberta, a igreja do Senhor ainda está na terra para anunciar as boas novas do Evangelho. Glória a Deus. Vamos então, finalizando esse tópico, essa é a grandeza, é a importância desse mistério, que é o título desse tópico. Vamos então agora para o último tópico da lição, que é um mistério pré-estabelecido por Deus. Já estava na mente do Senhor Jesus, do nosso Deus. Vamos lá. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Primeiro, subtópico do tópico 3, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem na qual ele foi incumbido consistia em misturar todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, irmãos, a gente vamos falar aqui sobre as riquezas insondáveis, que na verdade, sabe que essas riquezas insondáveis são riquezas que não se pode calcular. Não tem como calcular o valor. Isso está referindo à graça salvadora oferecida por Deus aos homens através de Cristo. Nós não temos como pagar esse favor imerecido. Não temos como calcular o quanto, né? A gente não tem cálculo, né? A gente fica até sem palavras. A gente não tem. O que a gente vamos fazer para pagar isso? Nada. Nada do que nós fizermos hoje, desde o dia que aceitamos Jesus em diante, vai pagar esse favor, porque é mais fácil a gente pecar mais do que acertar, errar mais do que acertar. Por isso que é um favor imerecido, a graça do Senhor Jesus, o seu perdão, a sua salvação, a sua misericórdia. Não tem como calcular esse favor imerecido. A graça do Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz que é uma riqueza insondável. Não tem como calcular esse favor. Isso já foi pré-estabelecido por Deus, esse favor. Deus já tinha no coração dele esse desejo de salvar todos, de levar todos ao conhecimento da verdade e se salvar e formar a igreja do Senhor Jesus. E mais à frente, para a gente correr com o tempo, vamos falar então sobre o segundo subtópico, que vai falar sobre
esse eterno propósito em Cristo. Vamos lá, segundo subtópico, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então nós vemos que a palavra de Deus diz do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus já tinha esse plano de salvação, né? E tudo isso, esse plano da salvação, né, ele vai abranger o quê? A igreja e também, né, vai abranger uma nova humanidade, essa revelação desse mistério que foi formado por gentios, judeus, por todos os povos. E esse propósito Deus já tinha. Como Deus fala sobre a eleição é a igreja. Deus já estava elegendo um povo para Ele, um povo separado para Ele. Não que ninguém possa fazer parte desse povo. Você tem um ingresso. O ingresso para você fazer parte dessa igreja é você aceitar o Senhor Jesus pela fé. Você crê no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados, você vai ingressar nesse plano da salvação que Deus já tinha pré-estabelecido. Então, quando fala-se de eleição, está falando da igreja, não está falando de modo individual, está falando de modo coletivo. Então, é a igreja eleita. Então, Deus já tinha estabelecido isso. E quando também a palavra de Deus vai falar sobre a predestinação, é que esse povo, ele tem um destino. E esse destino é o céu. E eu quero fazer parte desse povo. Eu creio que meus irmãos também que estão nos assistindo, querem fazer parte também dessa igreja eleita, da noiva de Cristo, a qual está preparada, está com o seu azeite, né, com as suas lâmpadas cheias, aguardando a volta do Senhor Jesus, ao qual está no plano da salvação e jamais vai sair, não vai nem para um lado nem para o outro, porque quer seguir firme a um destino, que é o destino do céu. O seu pré-destino é o céu. Então Deus já tinha planejado tudo isso, e tudo estava em quem? No seu Filho, em Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, para a gente finalizar a lição, o tempo já está acabando, o terceiro subtópico do terceiro tópico, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Então, como diz a própria lição, Deus não foi apanhado de surpresa. Jamais. O Senhor já tinha planejado tudo, já desde a fundação, desde a eternidade. Deus saberia que haveria um povo que o adoraria em espírito e em verdade. E esse povo que o adora em espírito e em verdade, irmãos, como Jesus mesmo falou com a mulher samaritana, ele quer dizer que não é aquele que vai adorar no local, ou vai adorar no outro, ou adora nesse monte. Não é aquele. Adoração em espírito e em verdade é quando você de coração, você serve ao Senhor Jesus, você é um adorador. Você já tem a intenção, é aspecto interno. O adorador, ele começa a adoração no aspecto interno. A verdade é quando você coloca essa adoração em prática, com obediência a Deus, servindo ao Senhor com fidelidade. Aí você é um adorador em espírito e em verdade. Você não adora só o Senhor quando você vai em Samaria ou no templo de Jerusalém. Ou você vem à igreja, ou você está num local onde há um culto.
você adora o Senhor em todos os lugares. O que eu estou dizendo, irmão, não é que é para você não vir para a igreja, não, jamais. Você tem que se agregar ao corpo de Cristo, que daqui da igreja é onde saem as missões, onde saem os irmãos, né, os estudos, né, a adoração unida. Deus quer isso. Mas eu quero dizer para vocês que vocês têm que ser igreja em todos os lugares. Falando primeiramente para mim, em todos os lugares você tem que ser adorador em espírito e em verdade, que é intenção do coração e atitudes, mostrando que você é servo de Deus, seja em qualquer lugar. E aproveitando que você é servo de Deus em todos os locais, e que Deus já revelou esse mistério para nós, e já estabeleceu esse destino, vamos anunciar a palavra do Senhor. Nós temos uma dádiva muito grande, irmãos, que é a palavra do Senhor Jesus, que é a santa palavra de Deus, as Escrituras, irmãos. Antigamente, irmãos, as pessoas, principalmente do início lá da igreja primitiva, elas não tinham o que nós temos aqui agora. Bíblias de estudo, tudo mastigadinho. Só para ter ideia, irmãos, as leituras, principalmente a gente falando do livro do Evangelho de Mateus, que foi em grego, era lido da direita para a esquerda. Não havia vírgulas, as pessoas tinham que decifrar ali para saber onde começava um assunto, onde terminava. Tinha pessoas que nem sabiam ler. Olha só, e infelizmente, eu acho que eles tinham até mais interesse do que muitas pessoas hoje, de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de acordar até de manhã cedo para assistir a escola dominical, para vir à escola dominical aprender da palavra do Senhor. Então isso aí é um peso que Deus também vai cobrar da gente. A falta de interesse por algo que é um mistério que Deus revelou a nós, que nós devemos ter conhecimento para também ensinar. Nós devemos dar a razão da nossa fé, conhecendo as Escrituras e anunciando a palavra de Deus, que está aqui, ó, tudo separadinho com vírgulas, ponto, capítulos, versículos, títulos, tudo fácil para nós ensinarmos e aprendermos a palavra do Senhor. Então, irmãos, que nós venhamos cada dia mais se dedicar à leitura bíblica diária, a refletir e aprender a palavra de Deus. Tem pessoas que tentam cortar caminho dizendo, não, o Espírito Santo vai me ensinar. Não, o Espírito Santo ele só lembra você. Ele te ensina quando você tem interesse, porque Deus não aprova preguiça, não aprova nada disso. A palavra de Deus tem que ser estudada. A gente tem que saber por qual motivo foi escrito, quando foi escrito, para quem foi escrito, até para a gente não trazer versículos isolados, como algumas denominações trazem, que as mulheres têm que estar caladas. Será texto para aquela época, para um determinado local, e querem aplicar algumas coisas hoje. E como eu mencionei, as mulheres são uma bênção. Pensou as mulheres não pudessem mais falar, não pudessem mais orar? As mulheres de oração, porque texto fora de contexto, aí vira pretexto para heresia. Então, irmãos, vamos valorizar a palavra do Senhor, vamos valorizar o estudo. Não use nenhum pretexto para não estudar. Vamos estudar a palavra do Senhor, aprender mais e mais. Como a irmã Cláudia fala, né, que a escola dominical é a melhor escola do mundo. E é uma verdade, porque nós estamos aprendendo as verdades da palavra do Senhor. Vou à conclusão, para a gente finalizar, que nos diz assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Anunciemos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Fiquem com Deus e Deus vos abençoe. Vou passar para o pastor da nossa igreja, o pastor Antônio Carlos, pastor presidente. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Que aula maravilhosa, né? Que Deus continue abençoando a EBD da DPEV, nosso diácono Davi, que hoje ministrou uma aula abençoada. Queremos também agradecer a Deus, está conosco aqui nesta manhã, nossa irmã Eliana Cristina, né? Deus abençoou, né? Ouviu nossas orações, ela passou, como os irmãos sabem, né? Por aquelas fases, né? De ter que ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, ali no hospital aguardando exames, mas nossa irmã está aqui conosco hoje, veio aqui matar um pouco a saudade e agradecer as orações, né? Ela sempre tem agradecido as orações que a igreja está fazendo pela vida dela,
né, e Deus tem respondido. E não se esqueça, hein? Estamos aí orando, 22 horas, um grande clamor, né, a DEPEV de joelho, por todos os nossos irmãos, por aqueles que têm pedido orações, né, na nossa página. E se você conhece alguém também, envie o nome, para que a gente coloque nessa campanha de oração, porque Deus tem ouvido, hein? Muita gente sendo abençoada e curada. Nós também hoje queremos incluir na oração final nosso jovem Felipe, né, que é filho do nosso irmão presbítero Hamilton, da nossa irmã Edilene. Ele hoje completa mais um ano de vida. Então, Felipe, aí, olha, o nosso abraço para você, que Deus te abençoe muito. Nós vamos incluir teu nome aí na oração final, mas já receba, né, um abraço forte aí, carinhoso, de todos os adolescentes, jovens da ADEPEV, de toda a família ADEPEV, que agora você faz parte, hein? Que Deus te abençoe muito. Bem, está conosco também hoje aqui nosso presbítero Ricardo, o presbítero Alexandre, o operador Elinho, que Deus continue abençoando. Está conosco também, né, o nosso varão ali, né, que no momento agora o varão lá que está nos visitando hoje. Hã? É o varão? Nosso varão aí, rapaz, aí. Anaírton, o varão Anaírton, entrou aqui, veio aqui matar um pouco de saudade, ele é membro também da DEPEV. Então, Anaírton, Deus te abençoe aí, abraço forte. E eu quero aqui avisar para você que você que é abaixo, olha, você que tem uma idade, né, abaixo de 60 anos, você que não tem nenhuma doença pré-existente, não faz parte do grupo de risco, a gente vai permitir que você assista presencial a nossa live hoje às 18 horas. Então, nós estamos começando dentro dos protocolos da OMS, estamos começando, né, a te convidar, desde que você venha com a sua máscara, permaneça com ela, você que está nesse grupo abaixo, repetindo, né, dos 60 anos, por favor, a gente tem um protocolo a seguir. Você que não está com nenhum sintomas, né, nem de resfriado, você que não está, né, sintomático, você que não faz parte do grupo de risco, você que não tem diabetes, você que não tem hipertensão, então você está convidado, a partir de hoje, a assistir, né, a nossa live presencial às 18 horas. Desde que você venha com máscara, desde que você faça a higienização, né, no seu locomover, né, para a igreja, dentro da igreja, e não pode tirar a máscara. Então, né, você que desejar, né, às 18 horas, você faz parte, né, desse grupo que eu estou falando, abaixo de 60 anos, não possui nenhuma doença pré-existente, diabetes, hipertensão, ou passou por cirurgia recente, né, que você não tenha passado por nenhuma cirurgia recente também. Você que não está sintomático, você que não está resfriado, não está tossindo, não está espirrando, não está com febre, você pode, né, participar da nossa live, que a gente vai transmitir a live, mas você pode participar presencial, desde que você esteja com a sua máscara e não retire ela. Criança, por favor, não traga crianças. As atividades para as crianças estão suspensas até as atividades municipais e estaduais retornarem com as atividades para as crianças. Então, professores de criança, continue com as lives, continue aí, né, com as suas didáticas para as crianças, tá bom? Então, fica aí o recado e eu te espero aí 18 horas, né, num culto que será transmitido ao vivo pela nossa página. Fica ligado, convide aí você que não vai poder sair de casa, né, convide seus familiares para assistir com você. E você, abaixo, né, de 60 anos, que não tem doença pré-existente, que não está sintomático, que não fez cirurgias recentes, não é? Que não seja criança, né, de 0 a 12 anos, como diz o Estatuto, não é? dos adolescentes e crianças. Então, você que está dentro dessa faixa, você pode, desde que venha com a sua máscara. E a gente tem aqui um limite. A gente tem um limite porque tem que haver um distanciamento entre você que virá. Então,
fique, né, bastante ciente disso. E o cumprimento social ainda é a paz do Senhor, né, aquele toque de punho ou de braço, nada de abraço, beijo por enquanto. Então, queira se organizar para isso. Se você, eu não consigo, então fique em casa. Assiste a gente aí, né, na sua página aí no Facebook, na nossa página, na sua casa. Se você não está ainda organizado para isso, fique em casa, porque o cumprimento social, né, ainda é a paz do Senhor, nada de abraço, né, para a gente não sair do protocolo exigido, tá bom? Nós vamos orar agora. Quero te agradecer, você que acompanhou aí, né, a EBD, agradecer os irmãos que estão aqui, você que pela primeira vez nos acompanhou hoje, muito obrigado. Continue agradecendo os irmãos também que estão aí cooperando, semeando na obra, muitos irmãos trazendo seus dízimos, trazendo suas ofertas. Que Deus te abençoe, porque você está observando a igreja, não está parada não, hein? Tem o irmão do mutirão aí, os irmãos do mutirão, que está aí, direto aí trabalhando na coordenação do presbítero Alexandre. Olha, os irmãos são uma benção, não vou falar o nome de todos, porque posso esquecer, mas é uma equipe, e está todo mundo junto aí trabalhando, porque você está cooperando com a gente. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Te agradecemos pelo milagre que o Senhor está realizando na vida da nossa irmã Eliane Cristina. Obrigado por ela estar de pé. Meu Deus, obrigado pelo Senhor estar curando a tua filha. Pai, também te agradecemos por este aniversário, meu Deus, do jovem Felipe. Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dele, derrame das suas bênçãos, também os seus pais, presbítero Hamilton, irmã Edilene. Meu Deus, muito obrigado. Senhor, também se tiver alguém completando aniversário hoje, cujo Senhor não chegou ao nosso conhecimento, que o Senhor abençoe. Meu Deus, o Senhor derrame das tuas bênçãos para todos aqueles que estão, meu Deus, aniversariando hoje. Pai, eu te peço também que as tuas bênçãos, no nome de Jesus, sejam derramadas sobre a vida de todos os teus filhos e filhas, aqueles que estão enfermos em casa, meu Deus, que possam ser curados no nome de Jesus nesta manhã. Eu repreendo todo mal, repreendo toda enfermidade sobre a vida dos teus filhos, sobre a casa dos teus filhos, no nome de Jesus. Todo mal, toda doença agora, no nome de Jesus, sai! Deus abençoa, Senhor, toda a família de pé. Abençoa, meu Deus, todos os membros desta igreja. Senhor, muito obrigado pelos teus filhos que estão cooperando com esta obra, semeando, meu Pai, trazendo, Senhor, a semente de ofertas, de dízimos, e o Senhor tem feito a tua igreja prosperar. Pai, nos abençoa, ser conosco, nos dá uma tarde e uma noite abençoada. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Curva a sua cabeça. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações, a divina comunhão, o divino Espírito Santo, sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem pedirá? Se Deus é por nós, quem será? Vamos dar um glória? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Acabamos de assistir mais uma transmissão da ADVEG, Assembleia de Deus, Palavra e Vida, na estrada do Porto Velho, 2020, Cordovil. Cultos online. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, louvor e adoração. Terça-feira, às 19 horas, terça profética. Quintas-feiras, às 19 horas, campanha. Deus que corta os laços e destrói as setas do diabo. Assembleia de Deus, Palavra e Vida.